Bom, muito bom dia a todos e todas, secretário Kleber, Nícia, todos os integrantes desse painel, aqueles que comigo compartilham o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu os cumprimento na pessoa do professor Riso, que está aqui presente do CGE. É uma enorme satisfação para o Ministério realizar esse encontro e aqui no Rio Grande do Sul, congregando os estados do Sul, para que a gente pudesse tratar a temática de ciência, tecnologia e inovação. Como todos sabem, o Fórum, houve um trabalho enorme de todos nós, inclusive as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, as fundações de amparo à pesquisa, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, a Andifes, a Amprotec, a ANPEI, um conjunto de instituições ligadas ao chamado Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2008 e 2009, para que pudéssemos, junto ao Fórum Internacional, onde se reúnem as principais academias de ciência do mundo, trazer esse fórum para o Brasil. A ideia era fazê-lo em novembro de 2011, não foi possível, por questões de transição do presidente Lula para a presidente Dilma, e nós, então, com o Mercadante, decidimos fazê-lo, e ele fez uma intervenção naquele período, em novembro de 2011, nesse Fórum da Academia em Budapeste, para que essa realidade acontecesse agora em 2013. Qual é a intenção desse fórum? É somar esforços com todas as academias de ciências do mundo para entender qual a importância da ciência para a superação das chamadas brechas ou assimetrias existentes no mundo, quer nas questões mais críticas ou mais sensíveis para a população, nas etapas de saúde, de alimentos, quer na agregação de valor e na superação das dificuldades e um processo de concorrência mais forte, com maior igualdade, se isso é possível. Ou seja, como a ciência pode contribuir para o desenvolvimento das sociedades, e, no caso latino-americano, nós fizemos um esforço muito grande de agregar as instituições científicas e tecnológicas dos países mais próximos, pensando uma unidade em torno desta temática. Naquela época também somamos esforços com a Unesco e com a CEPAL, no sentido de que pudéssemos trabalhar alguns pontos de superação daquilo que se chama problemas estruturais das nossas economias e apresentar isto como um resultado do avanço que se tem obtido da ciência, da tecnologia, dos institutos científicos e tecnológicos nos países latino-americanos. Isso também foi feito através de um manifesto que originou uma unidade dos países latino-americanos em torno de trazer o Fórum para o Brasil, agora em 2013. Havia uma outra candidatura, que era a candidatura do México. O México acabou abrindo mão para que se pudesse realizar no Brasil esse Fórum. E qual é a intenção de fazermos esses encontros estaduais e estarmos aqui hoje discutindo essa temática? O Fórum das Academias de Ciência ele é muito próprio, ele tem uma lógica, uma dinâmica muito própria. Ele não é um fórum aberto, é um fórum que se convida representantes específicos das principais academias, terão alguns prêmios Nobel no Brasil, terão alguns seniors das principais universidades internacionais, mas ele tem uma lógica e uma dinâmica muito própria. A ideia que tivemos foi organizar a partir também da nossa visão, e não apenas de uma visão estabelecida por um comitê central dessas academias de ciência. Isso foi aceito pela Academia de Ciências do Brasil, assim como pela SBPC, e foi até, de certa forma, exitoso, porque houve uma manifestação muito positiva do Grupo de Coordenação Internacional, de que em nenhum país tinha se realizado, desta maneira, um fórum com tanta amplitude. Teremos agora, dias 15 e 16, também um encontro internacional, estamos chamando de uma Conferência Internacional de Ciência e Tecnologia, com os países latino-americanos, organizada pela CEPAL e pela Unesco, será no BNDES, em que já estão confirmados quase 15 ministros, e não só os seus secretários adjuntos, secretários executivos ou secretários de pasta de Ciência e Tecnologia, 15 ministros de Estado, mais representantes das instituições de financiamento e das instituições assemelhadas à CAPES, CNPq nesse país, portanto, deveremos ter uns 30 internacionais, para discutir um documento também que mostre a capacidade e a evolução que se teve
nesses países ao longo dos últimos anos. É importante esse movimento porque todos nós sabemos que a crise tem acirrado cada vez mais uma particularidade nas políticas internacionais, e, no caso, cito duas especialmente, a da Europa e dos Estados Unidos, no sentido de que a questão do conhecimento se torna vital, ou seja, a capacidade que a ciência poderá gerar em termos de conhecimento e a apropriação desse conhecimento pela sociedade local, quer seja através do seu processo laboratorial, quer seja através das suas indústrias, é que vai fazer com que os países saiam da crise. Está muito claro nos programas da OCDE, ou nos programas de cada um dos países ligados a esse grupamento da OCDE, assim como para aqueles que puderem ler os documentos americanos e aquele discurso que fez o Obama recentemente, em janeiro, quando, no Congresso Nacional, apresentou as diretrizes para a saída da crise dos Estados Unidos. E, nessas diretrizes, tanto um quanto o outro, é interessante que é muito semelhante, eles apresentam três vertentes. A vertente da educação, evidentemente, crescer de forma clara, objetiva e estrutural o elemento da educação como uma variável decisiva para o aperfeiçoamento da sua sociedade. A questão da infraestrutura dos países, melhorando a logística, a capacidade de empreender e de facilidades para escoamento de produção, e cada vez mais a produção chegue de uma forma com menor custo, quer no mercado interno, quer no mercado internacional. Mas o elemento que me chamou a atenção foi o elemento da ciência. Lá está muito claro, tanto a ciência básica quanto a ciência aplicada são decisivas, está nesta forma literal que vou dizer, para que possamos superar as etapas da crise e possamos desenvolver os nossos países. Mais ainda, é citado nos documentos que foi através do processo da ciência básica, portanto, a sua implementação e a sua capacidade de responder, e da ciência aplicada, que esses países se desenvolveram e agregaram valor às suas economias. Também está dito que o sistema internacional de propriedade intelectual ele é apropriativo, portanto, ele não é difusor, e sim ele é monopolista no processo de apropriação do conhecimento. E, se não superar essas barreiras, e uma delas é esta da propriedade, eles não conseguirão saber sair da crise e conseguir internacionalizar a sua economia. Então, a ideia do fórum é justamente essa, apontarmos as dificuldades e as assimetrias existentes em cada uma das vertentes que possamos, assim, definir como estratégicas para o desenvolvimento brasileiro. Foram feitos já 4 fóruns o ano passado, ou 4 encontros estaduais o ano passado, São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. Em cada um deles, girou em torno de uma temática, a temática de oceanos, a temática de clima, a temática de alimentos, a temática de saúde. Várias temáticas foram apresentadas. Uma outra foi realizada esse ano em Pernambuco, Recife, esta agora em Porto Alegre, e pretendemos uma última em Brasília, em final de junho, início de julho. A ideia é que cada um deles tenha um tema, como bem apontou a Guice aqui, que trate com forma mais específica e que aponte, na verdade, a sua realidade local, ou seja, qual a realidade que melhor emparelha a sua preocupação ou que identifica melhor a sua preocupação com relação às etapas de crescimento, quer da formação de recursos humanos, quer da parte inovativa, quer de projetos que possam ser estruturantes. Pretendemos, ao final disso, produzir um documento, está aqui, sob o comando do professor Riso, uma equipe do CGE, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí eu designei a Regina Guzmão, para trabalharem, junto com o Mauro Malim, que eu acho que está aqui, a produção de um documento que faça a síntese de todos esses encontros. Portanto, senhores relatores, é muito importante aquilo que vocês produzirão, porque ajudará enormemente a produção ou a sistematização dessas ideias num documento final. Se tudo der certo, a ideia é que, nesse período, ou seja, o intervalo entre julho e novembro, possamos ter um documento tanto em inglês quanto em português, e aí que capture, resumindo, as informações relativas aos 7 encontros, as informações relativas a esta conferência internacional que ocorrerá agora em junho, ao manifesto, que será, da mesma maneira,
associado Unesco, CEPAL e os países que aderirem a esse manifesto, entregue durante a Conferência Internacional, portanto, ao Fórum Internacional, que ocorrerá em novembro. Mas ainda, cada vez mais fica claro, faremos uma reunião ainda em maio com o Comitê Executivo, com todas essas instituições que eu mencionei. Eu acho que seria necessário a gente fazer uma síntese presencial com todos os relatores e com a grande parte daqueles que participaram, previamente ao encontro de novembro. Portanto, na semana anterior, aproveitando até a presença, eventualmente, de alguns internacionais que aqui estarão, nós anteciparíamos a vinda deles para que pudéssemos ter uma discussão e fechar algumas proposições ou algumas questões fundamentais. Então, esta, secretário, em síntese, é a ideia do encontro. Quero apenas me manifestar ao final, colocando alguns pontos que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. Os documentos ou as políticas públicas que construímos ao longo dos últimos anos, especialmente a articulação mais forte que fizemos, consciente, proposital, estrutural, entre a política industrial e a política de ciência e tecnologia, tentava estabelecer um princípio de que deveríamos superar aquilo que geralmente se chama, entre os economistas, restrições históricas impostas ao nosso processo de crescimento. Ou seja, tínhamos, ainda temos, uma baixa diversidade produtiva, um processo de internacionalização muito grande, uma heterogeneidade significativa, ou seja, uma dualidade de convivência entre setores de alta tecnologia coexistindo com setores de baixa tecnologia, às vezes até de baixa subsistência, uma institucionalidade que se não mostrava e ainda não se mostra completamente adequada, de tal maneira que a gente supere alguns gargalos. Portanto, o sistema ainda não é um sistema, ele precisa ser melhor estruturado numa visão integrada e mais orientada de longo prazo como sistema. Há um processo de financiamento que não dá conta de responder na velocidade necessária, tanto para a ciência quanto para o crédito. E aí eu falo no crédito, eu falo na questão do risco e da etapa pré-competitiva. Há necessidade de agregação de valor dentro do cenário brasileiro. E há, constantemente, a importância da gente ocupar aquilo que alguns chamam, e eu aprendi com Milton Santos, entender o território brasileiro, ou seja, ocupar o espaço brasileiro. Portanto, expandir as universidades brasileiras, quer federais, quer estaduais, quer municipais, quer sem fins lucrativos, cada vez mais com capacidade de recurso, principalmente para a infraestrutura científica e tecnológica, ou seja, com laboratórios que possam fixar o mestre e o doutor naquela região e, portanto, olhar o local como uma forma integrativa. Mas, mais do que isso, é necessário que a gente chame a atenção, quando estamos trabalhando nessa ideia de fórum, daquilo que Celso Furtado apontava, que, se eu posso traduzir, o subdesenvolvimento não é um processo transitório. Ele é um processo que tende a se reproduzir no tempo. É necessário que a gente crie, e aí ele falava, nós, portanto, o Brasil, crie as suas condições de superação desse processo e rompa com essa lógica. Romper com essa lógica subentende, na vertente que ele apresentava, ampliar e fortalecer o mercado interno, e nessa vertente ele chamava a atenção das etapas de construção do conhecimento e da formação de recursos humanos, desenvolver a indústria e criar o que ele chamava de um núcleo interno, portanto, estabelecer um núcleo endógeno de criação e difusão do progresso técnico. Essa é uma chave importante que chama a atenção quando a gente realiza esse fórum e a ideia desse fórum. Ou seja, só teremos a capacidade de ter esse núcleo endógeno se tivermos ciência. Só teremos a capacidade de ter esse núcleo endógeno se tivermos cada vez mais formação de recursos humanos. Só teremos a capacidade de ter esse núcleo endógeno se esse conhecimento for disseminado e tivermos cada vez mais infraestrutura interna. Se não tivermos isto, e não isso é claro, acho que para todos nós, o conhecimento ele é apropriado, ele é um ativo, ele é um intangível, mas ele se torna numa mercadoria, e essa mercadoria é apropriada por uma realidade de um sistema que se chama propriedade intelectual. Ele não está numa prateleira em que eu posso pegá-lo e simplesmente apropriá-lo e colocá-lo no meu produto. Nós não conseguiremos superar aquilo que Celso Furtado chamava a atenção, o processo de subdesenvolvimento e essas restrições que eu mencionei.
Portanto, esse fórum é muito importante. Além de ser um fórum de debate, nós pretendemos também que seja um fórum multiplicador das políticas públicas, que avance na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que avance na política do Plano Brasil Maior, que aperfeiçoe as políticas como uma política do Estado e que a gente, de fato, consiga chegar àquilo que eu me recordo, agora pensei aqui, em Sérgio Buarque, em Raízes, em que ele dizia: é necessário ousar imaginar o que nunca se fez antes nessas latitudes. Portanto, temos que ousar, temos que ser criativos, mas muito mais do que isso. Temos que ter capacidade de desenvolver uma grande ciência que possa responder aos desequilíbrios internos e corrigir nas nossas assimetrias e, certamente, nos colocar no outro patamar, não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. Então, essas são as palavras do Ministério. Agradeço enormemente ao secretário Kleber Prodanov e à Guícia o esforço que fizeram com toda a equipe e também aos secretários e fundações de amparo à pesquisa, que está aqui, do Rio Grande do Sul, a sua diretora, e também de outros estados, que ajudaram a construir esse fórum, esse encontro estadual, que, na verdade, não é um encontro estadual, pretende ser um encontro regional e nacional, porque ele vai refletir temas que são locais e também temas nacionais. Esperamos que o relatório possa nos ajudar a construir e aperfeiçoar as políticas públicas no plano local e no plano nacional. Muito obrigado a todos e um bom dia.